Continuando com a nossa conversa sobre a vida no plano espiritual, nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar muito sobre a questão de que espíritos no plano espiritual, eles querem nos auxiliar. Entretanto, tem alguns probleminhas. Nós vamos ver alguns exemplos que o André Luiz traz para a gente aqui, porque às vezes a gente fica pedindo socorro para esses espíritos, esses amigos nossos e parentes que foram, e às vezes nós não temos esse retorno. Vamos explicar isso melhor aqui nesse episódio número 13, estudando André Luiz. Não se esqueça, porém, de compartilhar essa nossa página, esse nosso canal no YouTube, Espiritismo do Século XXI, e aqui no Facebook, fazer sempre a divulgação dessas ideias que o Espiritismo nos traz. Porque até então nós não tínhamos essas informações advindas do plano espiritual. E agora temos. Não se esqueça, porém, de dar o like. Isso também é importante. Muito bem. André Luiz, lá no plano espiritual, estava se recompondo no hospital, observando melhoras crescentes, e ele logo melhorando a sua condição já de paciente no plano espiritual, ele logo viu a necessidade de trabalhar. Ele queria fazer alguma coisa. Vamos só lembrar, André Luiz foi médico aqui na Terra quando encarnado. Ele ficou encarnado aqui e trabalhou como médico. Uma família com 3 filhos, uma família normal na sociedade terrena, né? E ele já tinha ficado algum tempo no umbral e depois ficou esse tempo no hospital em que agora se encontra. Bom, depois de muito tempo, muita luta, muita dificuldade, ele já tinha sido refeito já de sua condição de saúde em que ele se via envolvido. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades aqui na Terra. Ele mesmo percebeu isso. Ele poderia ter feito muito mais como médico que foi aqui na Terra. E ele observou que tinha muitas falhas que ele fez quando estava aqui na Terra. Naquele momento, entretanto, ele recordava os 15 anos de clínica que ele estava aqui na Terra, como médico. Então, ele deu essa informação importante. Como médico, ele viveu trabalhando na medicina por 15 anos. Ele exerceu a medicina por 15 anos quando veio a desencarnar, né? Então isso já é um dado importante. É claro que ele não traz o nome verdadeiro, ele usou o nome André Luiz como um pseudônimo, né? Mas ele sentia-se um certo vazio no coração lá no plano espiritual, porque ele queria ser útil, já que ele estava se recuperando, né? E ele observava que ao lado ali do quarto, do lugar que ele ficou ali no hospital em Nosso Lar, ele era cercado de enfermos, mas ele não podia aproximar como noutros tempos aqui na Terra. Ele era médico, então ele visitava os enfermos, ele cuidava, ele examinava, então ele não podia mais desempenhar o papel de médico e de pesquisador que ele foi aqui na Terra. Ouvia gemidos incessantes nos apartamentos contíguos ao lado, mas não era lícita a função de médico, nem mesmo de enfermeiro. Ele não podia nem ser enfermeiro e colaborar com aqueles socorros urgentes. Afinal, ele se sentiu impossibilitado de fazer aquilo. Ele não tinha como ajudar, até porque não tinha também o quê? Ele não tinha autorização para isso, né? Os médicos, ele ainda fala assim, que os médicos espirituais eram detentores de uma técnica diferente daquela técnica que ele usava aqui na Terra, aqui no planeta Terra.
No planeta, ele diz, sabia que o direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados aqui na Terra. Mas aquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em maior cuidado fraternal. Era diferente, né? Eu só quero lembrar que existem médicos aqui na Terra que têm uma visão mais espiritualizada. Com certeza esses médicos fazem muito melhor o benefício para o seu paciente. André não tinha isso aqui na Terra. É aquele médico muito materialista, que observa muito o fenômeno orgânico e esquece do paciente holisticamente como um todo. E André ainda diz o seguinte, que qualquer enfermeiro, dos mais simples lá em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores àquela ciência que ele tinha aqui na Terra como médico aqui na Terra, né? Então, ele não poderia em momento algum invadir aquele ambiente em que outros estavam exercendo a posição de cuidadores, de alguém que esteja cuidando de algum doente. Lísias era o enfermeiro que estava cuidando de André, nós já falamos anteriormente. E Lísias tinha uma afinidade com ele, André tinha mais cuidado com ele, mais contato com Lísias. E Lísias um dia, o André falou para Lísias que queria trabalhar, fazer alguma coisa. Aí Lísias falou assim, André, por que você não vai pedir diretamente orientação para Clarencio? Clarencio é um ministro do auxílio, né, ali na região, e ele cuidava daquele hospital. É o orientador primeiro de André, né? Então, André ficou animado. Realmente eu vou perguntar para Clarencio como eu poderia praticar alguma coisa aqui no Ministério do Auxílio, especificamente aqui no hospital, né? No dia seguinte, imediato, já era muito cedo, André Luiz procurou o local onde Clarencio estava, né? Ele ficou meio surpreso quando ele viu que 3 pessoas estavam também lá, aguardando falar com Clarencio, naquelas mesmas circunstâncias, ou seja, queria fazer algo, trabalhar, produzir algo, fazer alguma coisa. André Luiz disse o seguinte, ele achou interessante que Clarencio chamava de 2 em 2, né? Se tinha mais 3, então eram 4, então ia chamar 2, depois chamava mais 2, né? Para conversar com ele. Ele não atendia sozinho, ele atendia de 2 em 2. André achou isso estranho, né? Era uma audiência que ele tinha marcado ali, ele tinha organizado aquela reunião para conversar com Clarencio, para fazer os pedidos, ou ele queria fazer alguma coisa, ele queria trabalhar de alguma maneira, né? Ele não falou que seria como médico, né? Mas provavelmente ele imaginou que ele era médico aqui na Terra e poderia atuar lá, apesar da medicina lá ser diferente daquela que ele estava acostumado aqui na Terra. Passados-se alguns minutos, chegou a vez de André. Ele entrou no gabinete do ministro, do Clarencio ali, só que, como era de 2 em 2, foi com ele uma senhora já idosa. Gente, isso tudo é no plano espiritual. Aí você vai falar assim, mas como que é uma senhora idosa? É que acontece o seguinte, quando desencarnamos, nós mantemos no plano espiritual o aspecto físico, a identidade física continua a mesma de quando estávamos vivos aqui na Terra, quando estávamos encarnados. Por isso que André disse que uma senhora idosa foi com ele. Na verdade, era um espírito de que tinha sido desencarnado numa senhora idosa, numa velha, não é? Então, essa senhora entrou com ele e ela foi a primeira a conversar com Clarencio. Logo, logo, Clarencio já deu a palavra para ela. Ela estava pedindo uma autorização, uma orientação para Clarencio para poder fazer alguma coisa, né? E ela falou,
nobre Clarencio, eu venho aqui pedir os seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos que ficaram na terra. Ora, a mãe, o pai, o parente, os amigos, né, que querem ajudar alguém que ficou aqui na terra, também podem fazer isso lá no plano espiritual. E isso, claro, tem que pedir autorização. Não é assim, você não fica tão livre no plano espiritual para fazer o que você queira. Não é assim. Existe uma ordem, uma organização. E aquela questão também da competência. Será que a pessoa que está lá no plano espiritual, o espírito já desencarnado, tem condição de socorrer, de amparar alguém? Não é? É uma pergunta que a gente sempre faz. Então, essa senhora, juntamente com o André, perguntou, falou para Clarencio, seu Clarencio, eu tenho 2 filhos e eu não tolero mais tantas saudades e estou informada de que os 2 filhos meus vivem exaustos, sobrecarregados de muitos infortúnios na terra, com grande sofrimento, né? Ela queria socorrer, ela queria ajudar esses filhos que ficaram aqui. Ela sabia que eles estavam passando por problemas difíceis aqui. E ela até disse que ela reconhece que Deus tem as suas justificativas, mas ela diz: Clarencio, eu sou mãe, não consigo subtrair ao peso dessa angústia. Ora, mãe é mãe, né, gente? Eu sempre falo que mãe é diferente de tudo, né? E o coração de mãe, mesmo no plano espiritual, mesmo já desencarnada, quer socorrer e quer amparar os seus filhos que ficaram aqui. Ela começou a chorar, né? Ficou angustiada demais com aquela conversa, porque começou a lembrar dos filhos aqui na terra. Aí Clarencio, André estava lá ouvindo, né? Eram os 2 e Clarencio. Aí Clarencio falou assim: minha irmã, se você reconhece que os desígnios de Deus são justos e santos, o que eu tenho, o que me cabe fazer? Né? Aí logo ela falou assim: Clarencio, eu desejo que me concedesse recurso para que eu pudesse, na terra, protegê-los. Eu mesma, eu queria uma liberação sua, uma assistência sua para protegê-los lá na terra. Aí o Clarencio falou: minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Olha, Clarencio já está dizendo para ela que é preciso que tenha humildade, né? É preciso que a pessoa tenha condição de subalternidade para proteger alguém, né? Então, ajudar os filhinhos, isso é muito louvável. Então, será que você tem condição de fazer isso nesse sentido? Clarencio perguntou para ela. E logo perguntou assim: quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão, minha filha? Gente, no plano espiritual não tem dinheiro, como tem aqui na Terra. Pelo menos lá em nosso lar não tem. Não existe dinheiro. A pessoa faz alguma atividade em benefício da comunidade de espíritos e recebe bônus hora. O que é isso? É uma maneira pela qual, lá em nosso lar, nesse plano, nessa colônia, de retribuir as atividades que as pessoas, que os espíritos fazem lá na colônia. Não recebe dinheiro, mas recebe um meio de retribuição chamado bônus horas. Você, lá no plano espiritual, você vai adquirindo bônus hora. É um meio de recebimento. Aí perguntou: quantos bônus horas você tem? É claro, né, gente? Quanto mais a gente tiver lá no plano espiritual, mais condição a gente terá de socorrer alguém que ficou aqui na Terra, terá mais liberdade de ação. Aí então a senhora ouviu essa pergunta, ela falou: eu tenho 304 bônus horas. Já é alguma coisa, né?
já é alguma coisa. Só que Clarence falou assim, lamentável. Pois aqui você se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho? É muito pouco. Observe, meus caros, que o próprio ministro, o orientador, é durão, né? E é verdade, né? O Jesus também era assim aqui na Terra, ele colocava o dedo na ferida, né? Então, Clarence logo perguntou, logo disse para ela, logo que você restabeleceu as suas lutas sofridas na região inferior, no umbral, com certeza, né? A Clarence falou assim, eu ofereci atividade na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Então, Clarence já tinha dado uma tarefa para ela. Aí ela falou assim, Clarence, mas acontece o seguinte, aquilo lá era um serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Quer dizer, Clarence deu uma atividade para ela e ela logo falou que era intolerável, que ela não se adaptava, né? Aí Clarence falou assim, eu coloquei você depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Ela falou assim, pior, aqueles apartamentos onde eu andava estavam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, uma miséria total. Aí Clarence falou assim, reconhecendo as suas dificuldades, minha filha, então eu te enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. Já é o terceiro lugar que Clarence encaminhou ela, né? E ela falou assim, mas quem os tolerar, se não santo? Eu não sou santa, como que eu vou tolerar aqueles perturbados, né? Aí, mais uma vez, né? Clarence falou assim, como você também não tolerou isso, né? Aí ela falou assim, fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um, Clarence, né? Aí Clarence falou assim, minha filha, não terminou aí meus esforços, não terminou. Localizei a irmã nos gabinetes de investigações e pesquisa do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Esse local, na pesquisa de Ministério do Esclarecimento, que Clarence fala, é lá mesmo em nosso lar, né? Aquelas atividades também, dela naqueles desorientados, naqueles perturbados, também estava ligados em nosso lar. E Clarence ainda colocou mais uma vez ela em outro lugar, em outro ministério. E ela simplesmente resolveu ir para um campo de repouso. Resolveu se repousar, né? E ela falou, era impossível também ficar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos, né? Reclamando, né? Então, aí Clarence falou assim, pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência, né? Então Clarence explicou para ela que faltou tudo isso nela. Como que ela ia socorrer alguém? Explicou da necessidade de se submeter às ordens, de aceitar os chefes. Quer dizer, faltou nela compreensão, resiliência, ela não entendeu, né? E aqui na Terra a mesma coisa. Observe, meus caros, que no plano espiritual, quando desencarnamos, nós continuamos da mesma maneira que estávamos aqui, né?
A gente sempre imagina que vai ficar num lugar onde vamos fazer o nada, ou então se formos para uma região menos abençoada, né, vai acontecer algo diferente daqui. Não, continua da mesma forma. Depois de pequena pausa, falou então, o que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar essas coisas aqui? Como você vai para lá dessa forma? Não duvido, a Clarence ainda fala, não duvido da sua dedicação aos filhos, do seu amor aos filhos. Não duvido disso, claro, absolutamente. Mas importa notar que haveria de comparecer por lá como uma mãe paralítica, incapaz de prestar qualquer socorro justo. Como você, nessa condição, vai fazer algum socorro justo? Você vai ficar impossível de agir, porque tudo é difícil, tudo é complicado. É como se fosse uma mãe que não poderia acalentar seu filho, né? Então, Clarence explicou muito detalhadamente tudo que poderia ser feito. Aí, depois explicou para ela que não tinha condição, se tudo estava difícil. Ela não viria aqui para a Terra, com certeza, em espírito, achar tudo maravilhoso, tudo fácil, tudo simples. Com certeza, ela encontraria obstáculos, ela ficaria impossível de ajudar. Por isso, meus caros, que eu sempre digo, às vezes a gente fica pedindo socorro de alguém que está no plano espiritual, e às vezes a pessoa não tem condição de socorrer, porque também ainda cultua os mesmos defeitos, os mesmos vícios que mantinha aqui na Terra, né? Cabe a nós, então, se esclarecer disso e fazer preces solicitando socorro e orientação para aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa continua viva da mesma forma, só que em outras dimensões. Aí, depois dessa conversa toda, dessa explicação toda que Clarence fez para ela, que ela não teria condição de socorrer, de amparar, Clarence fala para ela: volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente, minha filha, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Olha só, está dizendo para ela, né, melhor explicando, que depois que ela descansar e se preparar um pouquinho, aí sim, Clarence vai avaliar melhor, se ela tiver mais condição, aí sim ela poderá fazer alguma coisa. Aí André diz que aquela mãe, aquele espírito angustiado, sentou muito inquieto, enxugando as lágrimas. Em seguida, o ministro falou: André, aproxime, vamos conversar, né? Então nós vamos conversar também isso no próximo episódio. Mas é bom que nós observemos essa mensagem dessa parte que André explica. Porque lá no plano espiritual os espíritos estão querendo ajudar, mas nem todos podem ajudar e amparar e socorrer e nos orientar. Vamos então fazer o que a gente pode fazer. Preces. E lá no plano espiritual, com certeza, André Luiz vai adquirir bônus, horas e depois vai fazer algum serviço aqui na Terra. Nós vamos ver isso depois. André Luiz está nessa reunião, ele está pedindo como trabalhar lá em nosso lar, né? Vamos ver como vai ser. Ele era médico, vamos ver como vai ser no próximo episódio.